Boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito do sistema jurídico que vigia no Antigo e no Novo Testamento. O sistema criado por Deus, composto por normas e formas de aplicação dessas normas, forma de ensino dessas regras. Vamos ver a partir de Êxodo, capítulo 18, que quem julgava as causas entre os hebreus, entre o povo, as dissidências, as divergências, as dúvidas, era Moisés. Lá no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 13, nós vemos uma situação em que Jetro, nesse capítulo, nós vemos uma situação em que Jetro, sogro de Moisés, aconselhou ele a nomear grupo de pessoas, a delegar funções. Porque, pelo relato do verso 13, Moisés julgava as causas entre os hebreus, entre o povo, as divergências que havia entre o povo. Nós podemos ver pelo texto. Diz lá, no verso 13 do capítulo 18 de Êxodo: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro. Esse sogro é Jetro, era um sacerdote, e o nome dele era Jetro, que era o sogro de Moisés, que está dialogando com Moisés nesse momento. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Foi o que Moisés respondeu a Jetro, seu sogro. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aqui nós vemos que a parte jurídica, a relação jurídica do povo, da população entre si, era intermediada por Moisés. Moisés escutava as queixas e dizia o direito. Dizia qual as leis e os estatutos de Deus deveriam prevalecer naquele momento. É o que está escrito aqui, no verso 16 do capítulo 18 do Êxodo. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare estatutos de Deus e suas leis. Isso Moisés está falando. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Então aqui o conselho de Jetro, sogro de Moisés, a Moisés, que estava aqui na condição de juiz, naquele momento ali, de julgador entre o povo hebreu. Isso aqui foi após a saída do cativeiro egípcio, está lá no livro de Êxodo. Ele disse assim, que você ensine os estatutos e as leis de Deus ao povo. É o conselho de Jetro a Moisés, senão você vai desfalecer tu como esse povo, porque é muita carga, é muita gente que está procurando os seus conselhos e tu não está conseguindo atender. É o que Jetro disse a Moisés. Ensina-lhe os estatutos e as leis e faz saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. É o conselho que ele diz. As pequenas causas você pode delegar para grupos, para chefes de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para chefe de grupos julgarem. E as causas graves, esse chefe trariam para você julgar. Então ensina esse povo o caminho que deve andar, a obra que deve fazer, as leis e os estatutos, e delega as funções. Isso vai ficar
mais leve para ti, não vai ser uma carga tão pesada você continuar centralizando tudo, como está acontecendo até agora. Que o povo ficava em pé diante de Moisés, desde a manhã ao pôr do sol. Então Jetro propôs uma solução. E aqui nós vemos, lá em Êxodo, capítulo 18, já que há um sistema primitivo, organizado, de dissolver conflitos. Um sistema primitivo de resolução de conflitos, que era feito tão somente por Moisés. Eles traziam todas as dúvidas, todas as questões, todos os problemas que eles tinham entre eles para Moisés dizer o direito aplicável, dizer a lei de Deus, dizer a vontade de Deus, consultar a Deus e dizer a vontade de Deus. Aí Jetro diz, não, ensina para esse povo as leis dos estatutos, para eles saberem por conta própria. Agora, você faz chefes de grupos e esses chefes vão julgar as pequenas causas, as causas menores. E as mais graves eles vão trazer para ti. E isso vai ficar mais leve, não vai ficar tão pesado. Então nós vemos que a Bíblia já tinha lá em Êxodo capítulo 18 um sistema jurídico primitivo para a resolução de disputas, para a resolução de problemas. Depois nós vemos também lá, aproveitando esse mesmo assunto, em Êxodo 20, quando Deus entregou os 10 mandamentos, o conhecido decálogo, as 10 leis fundamentais, que não podem ser transgredidas de forma alguma pelo ser humano, do ponto de vista da vontade de Deus. Os mandamentos mais sérios de Deus estão lá em Êxodo 20. Depois Deus também deu leis que tratavam sobre servo, no Êxodo 21. Em Êxodo 22 deu leis sobre prosperidade, leis sobre propriedade, leis civis, leis de santidade. Lá em Êxodo, capítulo 22, versos 28 a 30, falou contra o falso testemunho, leis contra o falso testemunho em Êxodo 23, e depoimentos no processo em Êxodo 23. Então nós vemos que o livro de Êxodo é um dos livros da lei, é um dos livros do Pentateuco, dos 5 livros das leis que são conhecidos do Antigo Testamento, os livros proto-canônicos, que tratam um sistema jurídico. Havia um sistema jurídico primitivo. E esse sistema foi se aperfeiçoando. Deus foi se aperfeiçoando, foi o aperfeiçoando à medida que entregou os 10 mandamentos e começou a entregar leis mais, tratar de casos mais pontuais, mais particulares. Depois nós vemos o Novo Testamento em Mateus 18,15, quando Cristo diz lá, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhará teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar também ouvir a igreja, considere-o com o gentil publicano. Há um procedimento. Cristo estabeleceu um procedimento em Mateus 18, 15 a 17, para justamente resolver conflitos, dissolução de conflitos. Paulo também fala sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versos 4, 5 e 6, Paulo diz assim, vamos lá, 1 Coríntios. Eu quero ler para vocês, porque é muito importante a forma como Paulo tratava os conflitos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 6, capítulo. Vamos lá, vamos ver o 1 Coríntios, capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante o injusto e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo aqui está exortando a julgar, a eles tomarem a atitude de resolver seus próprios conflitos. No verso 3 do capítulo 6, 1 Coríntios, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Verso 5, para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá o irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? Então, capítulo 6, 1 Coríntios, verso 7. Ou só existir entre vós demandas de completa derrota para vós outros. Por que não sofrereis antes a injustiça? Por que não sofrereis antes o dano?
Mas vós mesmos fazeis justiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 10. Então, em síntese, Paulo aqui também fala da existência de um meio de resolução de conflitos na igreja primitiva de Corinto. Foi Deus que estabeleceu um sistema jurídico, um sistema judiciário, desde Moisés. Passando depois, Cristo falou também uma maneira de resolução de conflitos terrenos, e Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 o mesmo assunto. Então é um Deus organizado. É um Deus que ele entregou a forma como as demandas têm que ser tratadas, e as leis, os estatutos, para que possam se resolver de maneira harmônicas os problemas entre os membros da igreja, entre a comunidade. Nós temos que ver que Deus é um Deus presente no nosso dia a dia. É um Deus que quer o bem do ser humano. É um Deus de justiça, de misericórdia e de dignidade humana. Que nós possamos voltar nosso pensamento a Deus, pedir perdão a Ele, ler a palavra de Deus. Eu vou recomendar para ler hoje, ler Êxodo 18, Êxodo 21, Êxodo 20, Êxodo 24, 25, 26, Mateus 18 e 1 Coríntios 6, para ver como Deus se preocupa, Deus cuida das pessoas e Deus quer o bem do ser humano. Que possamos nos arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus e procurar na palavra dele, na Bíblia Sagrada, um alento, um conforto e uma sabedoria para tratar das coisas desse mundo. Que Deus abençoe a todos e dê uma ótima tarde a todos.